Olá! O programa Diálogos de hoje será dedicado a um tema que está no centro da agenda brasileira, causa preocupações generalizadas, comprime a democracia e angustia os cidadãos. Trata-se da violência, em suas múltiplas modalidades, e com ela a criminalidade, a atuação policial, a política de segurança pública. Para discutir esse tema, ninguém melhor do que um analista que há décadas se dedica a estudar a questão. Nosso convidado publicou 22 livros, dos quais os mais recentes são Desmilitarizar Segurança Pública e Direitos Humanos, de 2019, O Brasil e seu Duplo, também de 2019, Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil, de 2020. Foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania no Estado do Rio de Janeiro e secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. Foi também professor da UFRJ, da UERJ, do IUPERJ e da Unicamp, além de ter sido pesquisador visitante nas universidades Harvard, Columbia, Virgínia e Pittsburgh. É com grande prazer que converso com o escritor, antropólogo, cientista político Luiz Eduardo Soares, a quem agradeço demais por ter aceitado o convite para esse diálogo. Eu quero começar, Luiz, com uma proposição genérica. Eu penso que a violência se enraizou na estrutura das sociedades hipermodernas em que vivemos. Sociedades de redes, de velocidade, de muita individualização, de muita fragmentação, de muita polarização na esfera pública, e particularmente no Brasil, o cotidiano parece estar repleto de ações agressivas e repulsivas, que muitas vezes atingem níveis extremos de perversão. Vão da violência doméstica, feminicídio, agressões de pais contra filhos pequenos, até os crimes hediondos que enchem as páginas dos jornais. Passam pela violência nas escolas, com agressões a professores e episódios de alunos armados que aterrorizam, ferem ou matam colegas. A violência explode nas ruas das grandes cidades, sob a forma de furtos, roubos, seja como violência explícita, brigas de bar, atos de racismo, confronto entre torcidas de futebol, agressões provocadas por questões banais. Isso para não falar da violência policial, que cresce na mesma medida em que aumenta a ineficácia da polícia. A violência no modo como se combate o uso de drogas e o tráfico, no próprio modo como as instituições lidam com o tráfico. Há relatos e estudos que mostram uma bizarra associação entre traficantes e evangélicos, por exemplo, o que potencializaria a criminalidade. A violência no modo como se desrespeitam direitos humanos básicos, no modo como se ignoram as desigualdades, no modo como se rejeitam as diferenças. Você escreveu no Desmilitarizar. Violência não é apenas sintoma, reflexo ou consequência. Tem sua própria realidade, ou melhor, cria suas próprias e complexas dinâmicas, quaisquer que sejam suas origens. Além disso, produz desdobramentos que acentuam estigmas e aprofundam desigualdades. Estamos mesmo vivendo um cenário no qual a violência se tornou um fato ineliminável da vida? Como você vê isso? Marco, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite. É um privilégio estar aqui com você, retomando o nosso velho diálogo. Que bom que surgiu essa oportunidade. Eu espero que a gente encontre outros meios para dar sequência à nossa interlocução, que para mim é preciosa. Eu te diria que, sem dúvida nenhuma, a violência, qualquer que seja o significado que nós venhamos a atribuir a essa categoria, que a violência está no meio de nós, digamos assim, está entre nós, está em nós, está conosco, numa escala, numa magnitude, numa profundidade
realmente dramáticas. Mas eu hesitaria em ser tão peremptório na afirmação de que ela vem crescendo ou de que ela cresceu. Ela ganhou novas formas e, em alguns níveis, em algumas questões, em algumas formas de manifestação, sem dúvida, ela avançou, cresceu, como, por exemplo, violência policial. Podemos falar disso oportunamente, ou suas manifestações mais diretas na política, também podemos tratar depois disso. Mas, de uma maneira geral, Marco, eu duvidaria, ou melhor, eu me sentiria incapaz de me pronunciar sobre isso com alguma consistência. Nós vamos lembrar da Maria Silvia Carvalho Franco, sua obra clássica Homens Livres na Ordem Escravocrata, o Código da Violência no Sertão, aquele capítulo espantoso, assombroso, nos trazendo a brutalidade do cotidiano da vida brasileira, né? Ainda no meados do século XIX. Nós sabemos o que foi, né, a dizimação das sociedades originárias, sabemos a escravidão e como pulsava ali a violência da forma mais dura, crua e mais cruel. E o país do capitalismo autoritário, essa via prussiana, a modernização conservadora, as características do nosso capitalismo, trazendo consigo o racismo, o patriarcalismo, tem sido constantemente o da violência, sobretudo contra os pobres, contra os negros, etc. A violência no campo contra os camponeses, que foi até o meu primeiro objeto de estudo, quando me formei nos anos 70. Essa é uma questão. Você se referiu muito à violência doméstica, à violência contra as mulheres. Isso não tinha nenhuma visibilidade. As famílias sabiam disso, conviviam com essas formas de violência, mas não havia canais que escoassem, linguagem que elaborasse, não havia espaços públicos que acolhessem essas denúncias e que definissem esses crimes como crimes bárbaros, como eles efetivamente são. Na medida em que nós nos democratizamos e podemos nomear a violência de modo crítico e fomos ampliando, então, os espaços, né, de interlocução em torno disso, acho que essas modalidades todas que estavam conosco começaram a surgir e aparecer com muito mais nitidez. Agora, é claro, como você disse, o mundo das redes, da comunicação virtual e o crescimento, a expansão da violência policial como forma de lidar com conflitos sociais, isso realmente, em momentos não ditatoriais, isso tem alcançado níveis terríveis, bárbaros, inaceitáveis. Então, eu não estou negando o que você disse, é um quadro doloroso nosso, mas eu estou, digamos, relativizando a ideia do crescimento. Eu diria, Luiz, pela tua resposta e pelo que eu penso também, evidentemente, que não é que a violência tenha aumentado. O que aumentou foi a percepção da violência, né? Você mesmo está dizendo, se eu entendi bem, isso. Quer dizer, as redes, elas são, desse ponto de vista, um fenômeno paradoxal ou contraditório. Ao mesmo tempo que elas geram violência, elas também geram visibilidade da violência, né? A violência. Então, eu acho que o quadro não é tanto de aumento, mas é de reconhecimento da violência como um problema de denúncia em relação aos atos extremos de violência, né? Tem razão, exatamente, concordo inteiramente, Marco. Exatamente isso. Tá bom, agora mudando um pouco o foco, mas continuando a girar em torno do mesmo tema, digamos assim, a grande questão que está posta hoje no Brasil, e você tem sido um formulador dessa constatação há bastante tempo, praticamente desde que eu te conheço, a grande questão está na segurança pública, e, em especial, na interface entre política, crime e polícia. Né? O país parece desprevenido ou carente de uma abordagem sistêmica eficiente e generosa desse problema. Nós não temos, a rigor, você tem falado isso, uma política de segurança há muito tempo, uma política de Estado, vamos dizer assim,
que possa ser seguida pelos diversos entes da federação e, sobretudo, que possa ser compreendida pela população e respeitada pelos atores, agentes que atuam nesse terreno. As milícias, por exemplo, são um caso que chama muito a atenção, pois elas evidenciam tanto a força do crime organizado como a corrosão ética e funcional dos aparelhos de combate e contenção da violência. Elas se infiltraram, as milícias, de tal modo na vida de um estado como o Rio de Janeiro, que não seria um despropósito dizer que elas se tornaram parceiras do crime organizado. O assassinato de Marielle, por exemplo, é a ponta do iceberg, assustador pela frieza com que foi executado e pelo envolvimento de políticos e delegados no crime. O crime organizado, segundo você, teria força para desafiar o Estado democrático, para agir como se fosse uma espécie de Estado paralelo, como já se falou muitas vezes, não tanto no Brasil, mas, por exemplo, na Colômbia, né, em outros países onde houve uma estruturação da criminalidade. Né? E é curioso, porque nós falamos no Brasil muito de segurança pública, mas o país parece paralisado. Você mesmo, no Desmilitarizar, falou isso, analisando as razões que explicariam o imobilismo brasileiro em face da violência. E isso vale para a direita, que é amante da ordem e do reforço policial, mas não se preocupa com a letalidade da ação policial, nem com uma ideia ampla de segurança e combate ao crime, e afeta até mesmo a esquerda, que, apesar de ser generosa na leitura do problema, não tem se mostrado capacitada para enfrentar o tema em termos positivos. Você, no Desmilitarizamento, constatou isso. Como é que a gente analisa esse quadro, Luiz? Podemos, digamos, enfrentar, valorizar a democracia sem encarar a questão da segurança pública, valorizar e blindar a democracia sem encarar a questão da segurança pública? A polícia está desqualificada? Ela pode ser reformada? Do que nós precisamos para avançar nesse terreno? Olha, a sua questão é tão rica, complexa, tão profunda e foi apresentada de modo tão amplo que nós precisaríamos aqui de vários programas para lidar com essa agenda, é uma verdadeira agenda de questões, interrogações e possibilidade de hipóteses e de formulações. Então, vamos lá. Primeiro, direita e esquerda. Eu acho que é uma maneira mais prática, digamos, mais fácil de começar a abordar essa temática, essa constelação de temas. Né? O fato é que, tomando a transição política nos anos 80 como referência, havia, e eu vou simplificar para facilitar a nossa comunicação, tudo isso é sempre muito mais delicado, sinuoso, contraditório, mas para simplificar, as esquerdas, como você disse, são mais generosas no sentido que buscam compreender, interpretar as manifestações da violência, atribuindo-as a raízes, origens sociais, etc. Então, tem uma abordagem mais responsável historicamente e mais sensível, mais inteligente, mas acabou tropeçando, me parece, num obstáculo que estava bem diante de si e não pôde ser identificado naquele momento. Era a ideia de que, com o processo de democratização que estava em marcha, que estava sendo gestado ali, se ampliaria a cidadania, a experiência da sociabilidade se enriqueceria, os direitos proliferariam naturalmente pelo jogo político, pelo desenvolvimento econômico, que seria como que deslanchado, né, com a emergência do Estado Democrático de Direito, e nós teríamos um declínio natural da violência, como se a violência fosse uma espécie de hiperfenômeno, de um reflexo das iniquidades, das injustiças, do atraso, como se dizia naquela época,
inclusive, muitas vezes se dizia da miséria, da necessidade da carência, etc. E, portanto, apostar nas reformas econômico-sociais bastaria. O resto se arranjaria no caminho. Para que pensar nisso? Por outro lado, nós vimos da repressão, tortura, assassinato com política de Estado na ditadura, um sofrimento muito grande, sofrimento acumulado. Era doloroso debruçarmos-nos nessas questões e debruçarmos-nos com alguma generosidade, quer dizer, com alguma empatia sobre o trabalho de profissionais das polícias. São trabalhadores profissionais que atuam ali e nós tendíamos a nos afastar por razões óbvias, né? Havia uma antipatia muito grande pelo acúmulo de crimes atribuídos justamente aos aparelhos de coerção, por conta da ditadura. Então, nós não investimos, de fato, numa reflexão que pudesse formular política de segurança pública com a marca das esquerdas, com a marca do compromisso cidadão, dos direitos humanos, etc. Isso ficou relegado ao segundo plano. Era um tema também subestimado, negligenciado, né, com frequência. A direita não tinha muito a fazer, porque já estava no poder e estava herdando, digamos, máquinas, instituições que já tinham sido forjadas há muito tempo e que tinham sido redefinidas ali no processo da ditadura. Se tratava de dar curso ao que já existia por inércia. E como é que se trata o crime? Se trata no pau, na violência, né, no aumento de penas, no rigor da punição. Então, vamos encarcerar, vamos enfrentar, e dessa forma a ordem se estabelecerá. Então, basicamente é isso, mão dura à direita e na esquerda uma espécie de vã esperança de que o processo histórico vai render seus frutos e reduzir naturalmente a violência. Não precisamos tratar desses temas que seriam como que naturalmente da direita, seriam temas como que estigmatizados, né? Polícia, política de segurança, parece que isso tudo é subintelectual e é reserva da direita. Com isso, nós acabamos permitindo que as práticas se reproduzissem, aquelas que deram continuidade ao nosso processo histórico. E as esquerdas foram muito pouco capazes, nesse período, de demonstrar à sociedade que havia alternativas, possibilidades de políticas públicas efetivas, alternativas. Então, quando os políticos iam para os palanques dizendo não, nós não temos compromisso com segurança pública porque nós vamos investir na educação, por exemplo, claro que é um discurso convincente, é um discurso que merece respeito e admiração. Ótimo, nós precisamos, evidentemente, disso. Mas isso não significa que nós não tenhamos de nos responsabilizar pela questão da segurança pública, até porque se a educação vai contribuir, e vai certamente, o fará a longo prazo e com transformações muito mais amplas da sociedade. Então, há o que fazer desde logo, até porque é uma questão de vida ou morte. De vida ou morte para muita gente, não só para aquelas vítimas do crime, mas para aqueles que são perpetradores e que, entretanto, precisam e merecem ser tratados de acordo com as determinações legais e os marcos constitucionais. Então, no processo da Constituinte, ali, da transição política, você sabe muito bem essa história, os militares já não tinham força suficiente para impor a agenda para o país. Estavam em declínio, né? Mas eles ainda tinham força para impor alguns limites à pauta reformista, à pauta, digamos, de marca social-democrata, que era aquela que emergia na Constituição. E os representantes, então, da ditadura, já naquele período do ocaso da ditadura, no processo constituinte, impuseram um limite. Vocês não vão tocar numa reserva aqui que vai permanecer congelada. Nessa reserva estão as instituições, que são, para nós, intocáveis. As Forças Armadas e as polícias. E o que aconteceu com as Forças Armadas, nós sabemos, é outra história. O 142, o artigo 142, com todas as suas ambiguidades, está até hoje provocando os debates, e isso se tornou ameaçador para nós no período do Bolsonaro. Nós chegamos próximos ao abismo, né? Próximos ao golpe de Estado, com a participação militar ativa em função do descontrole. Né? Nós não fomos capazes, nesses 30 anos, de submeter as Forças Armadas à autoridade civil, política, republicana, etc. Nós sabemos dessa história. Mas as polícias também,
E aí falta o conhecimento público suficiente e adequado. As polícias tampouco estão sob controle. E o que aconteceu? Como no processo de transição foram mantidas as estruturas organizacionais, que nós, portanto, herdamos da ditadura, Polícia Militar, Polícia Civil, essa forma de organização, etc., nós herdamos da democracia não só as estruturas organizacionais, Marco, mas os profissionais que estavam ali atuando, com suas mentalidades, seus regimes afetivos, suas concepções de mundo, suas formas de estabelecimento de lealdade e com as suas respectivas visões a respeito do seu dever institucional. Corte rápido para o momento contemporâneo. Há pouco tempo, um coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com uma posição elevada, indagado numa coletiva de imprensa sobre o papel da sua instituição, ele disse: o papel da Polícia Militar é agir como um inseticida social. Você vê, uma autoridade da polícia, 20 e tantos anos depois, tem poucos anos isso, diz algo a respeito do dever da sua instituição, do papel de sua instituição, que é um verdadeiro assinte às determinações constitucionais. Segundo a Constituição, as polícias servem para garantir direitos, evitar justamente as violações, evitar aplicando a força por delegação da autoridade civil política que emana do voto da vontade popular, evitar de acordo com os momentos, os riscos, aplicando a força com moderação, de acordo, portanto, com a modulação necessária, sempre preservando os princípios dentro dos limites do possível, é claro. Toda essa concepção democrática, ditada pelo Estado Democrático de Direito, exigiria uma outra visão a respeito do que seja o serviço público policial a serviço da cidadania, não do Estado. Isso não existiu e nós, portanto, temos, para resumir, o que hoje? Enclaves institucionais. As polícias, a despeito da variação interna, das heterogeneidades naturais, estamos falando de milhares de profissionais, há contradições internas, isso varia de acordo com o tempo e com o espaço, mas, basicamente, as polícias têm se comportado como enclaves institucionais refratários à Constituição, ao controle externo. O Ministério Público tem se furtado sistematicamente a cumprir também seu dever de zelar pelo controle externo da atividade policial, e refratário, as polícias têm sido refratárias ao poder, à autoridade civil política republicana. Isso tem gerado aquilo que eu chamo de genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias brasileiras. Isso tem produzido como resultado, de 2003 a 2022, 20.791 mortes provocadas por ações policiais só no estado do Rio de Janeiro, correspondendo a 1/4 dos homicídios perpetrados no estado, dos quais apenas menos de 10% chegaram aos tribunais, havendo, portanto, quase absoluta impunidade a respeito disso, e por isso transita livre o crime, e o crime se organiza, e esse enquistamento, esse insulamento das polícias, esse fato de elas terem funcionado como enclaves, ou seja, essa autonomização ilegal e inconstitucional das polícias, provoca efeitos externos sobre a sociedade, reproduzindo desigualdade, violência, etc., mas também produz efeitos internos, rompendo laços de hierarquia e disciplina, instalando, espatifando as instituições, não só a militar, e com isso são geradas formas de criminalidade, que são degradações institucionais, como as milícias, e assim eu encerro, é o ponto final. As milícias, portanto, são uma espécie de metástase do processo de autonomização ilegal e inconstitucional das polícias, e elas são efetivamente máfias, são criminosas, no entanto, são gestadas no interior das polícias, e muitos dos seus membros permanecem no interior das polícias. Então, nós não temos nem poder paralelo, nós temos o próprio Estado se amalgamando na política, no meio judicial, no meio policial, com aquilo que nós denominamos, e com razão, crime, tornando tudo isso muito grave e uma questão fundamental para a democracia brasileira. Pensando nisso que você falou, com o qual eu concordo inteiramente, eu fico pensando também em destacar um aspecto dessa situação toda que eu chamaria de cultura.
a cultura da polícia, né? Particularmente, seja ela civil ou militar. Quer dizer, e da cultura eu extraio muito a retórica. A retórica policial é miserável, é muito pobre, e não só da polícia, de todos aqueles que veem o combate à violência mediante a própria violência, né? A direita, portanto. Ainda recentemente, o candidato presidencial norte-americano, Trump, chamou os imigrantes nos Estados Unidos de animais, né? Quer dizer, parece que a retórica da direita se empobreceu de tal maneira que ela se combinou com a retórica ou a cultura da polícia, impedindo até mesmo que dentro das polícias fosse feito algum esforço, digamos assim, de humanização do policial, né? Como se ele fosse tratado muito, ou fosse instigado a agir muito mais como máquina do que como pessoa, do que como um ser humano, um cidadão que, em tese, é igual a todos os demais, né? Sim, sim. Essa questão é fundamental, né, Marco? E isso traduz, esse empobrecimento da linguagem, né, traduz um empobrecimento da sensibilidade, da empatia. E veja que curioso, eu não sei se você vai achar que isso tem algum cabimento, mas nesse livrinho, que você até citou na abertura do nosso diálogo, Dentro da Noite Feroz, e o Fascismo no Brasil, eu comento que, em função da minha, digamos, da minha trajetória como antropólogo, eu vinha identificando um processo muito curioso de passagem entre afetos regentes. Vou me permitir esse pseudo-conceito que eu invento aqui para facilitar a nossa conversa. Um afeto regente significa o nome de um certo tipo de emoção ou de afeto que remeta a um valor culturalmente cultivado. Culturalmente cultivado é uma redundância. Reverenciado socialmente. Reverenciado socialmente. Então, tomemos, em primeiro lugar, a nossa tradição católica. Vou deixar o afro-brasileiro, que sempre perseguido, sempre rejeitado. As nossas elites se associaram à tradição católica, e a compaixão era uma ideia, um valor e, supostamente, uma prática a ser cultivada, reverenciada. E é curioso, há estudos mostrando como a ideia da compaixão, de alguma forma, se compatibiliza quase funcionalmente com modalidades de dominação que eram típicas do Brasil rural. Antônio Augusto Arantes foi meu colega na Unicamp, professor da Unicamp, antropólogo, dedicou seu mestrado a uma pesquisa a respeito do compadrio no campo. É uma relação muito importante, é uma relação voluntária, que é uma espécie de extensão simbólica da família. A família parte de laços consanguíneos e das alianças matrimoniais, mas o compadrio acrescenta um outro nível, que é um nível mais simbólico, espiritual, até remetendo a crenças no transcendente, etc. Quase que uma espécie de espelhamento, né, da bênção divina. O padrinho, a madrinha são convocados, são convidados a se agregarem à família original. E era muito comum que os camponeses convocassem, isso ficou patente nos estudos sobre messianismo, né, como os camponeses procuravam messias sempre para batizarem os messias, os seus filhos. Mas, no dia a dia, os coronéis, latifundiários, etc., muitas vezes eram convocados, solicitados a abençoar um filho do camponês, apadrinhá-lo. Isso significava, de alguma forma, impor um certo compromisso ao sujeito, que
sendo dono da terra, poderia simplesmente radicalizar a exploração, a opressão, ou expulsar da terra. Era como que quase que como um welfare state improvisado, rudimentar ali, né? Uma espécie de direito conquistado pelo laço que se estabelecia. Isso não enganava ninguém, todos sabiam quem era quem em cada classe social, e isso não necessariamente tornava mais doce, mais suportável a relação de exploração do trabalho, mas criava algum obstáculo, tanto que isso era recorrente, né? Porque regia, aquele momento, a ideia de que era de bom tom você ser compassivo, de alguma maneira se deslocar para a posição do outro empaticamente e vivenciar a dor do outro e se sentir, de algum modo, responsabilizado e agir com algum nível de solidariedade, digamos assim. A ideia de compaixão é uma ideia, portanto, compatível com o autoritarismo, com essa verticalidade na relação, com uma posição soberba, indulgente, bem típica da estrutura católica, né, que organiza, inclusive, cosmologicamente o mundo dessa forma. E veja que isso impunha certos limites à violência e à exploração. Seja compassivo, onde está a compaixão? Não é? Enfim, isso não altera, essa ideologia, evidentemente, não vai alterar a aspereza dos atritos e da exploração. Mas, repito, é uma espécie de óbice no nível moral, no nível do valor, e que acabava correspondendo ao estímulo a um certo tipo de afetividade que era solidária, embora verticalizada, etc. E veja como, com a aproximação da agenda neoliberal desde os 90, sobretudo no Brasil, e mais recentemente, com a emergência de um discurso meritocrático, individualista, né, e contrário ao Estado e à política, isso associando muito um certo moralismo udenista renascido à Operação Lava Jato. Oi? Radicalizado. Radicalizado, e isso associado aos meios e modos como se deu lawfare no Brasil, Lava Jato, etc. O que nós temos? O surgimento de toda uma literatura enorme que passa a reverenciar a indiferença. Eu não vou usar aqui, você não merece, nem a nossa audiência merece que eu use palavrões, mas os palavrões ocuparam os títulos, as capas de livros best-sellers. Dane-se era a convocação. Aprenda a dizer não e a viver o dane-se, cuide de si, da sua vida, deixe-se sentir culpado pelos outros, ligue o dane-se, e por aí vamos. Livros e livros, e mar de livros, e todo esse universo de autoajuda, autorreferenciado, dizendo, lave as mãos, é o momento da indiferença. É curioso isso. E isso prenunciava um outro passo mais radical, Marco, que é o ódio. Então, parece que nós passamos da regência da compaixão, não na prática, a sociedade brasileira não foi compassiva, mas tinha algum pudor, vivia esse pudor, e não por acaso a nossa Constituição acabou sendo marcada pela social-democracia, por uma ideia de corresponsabilização, né, de solidariedade. Passamos daí para o salve-se quem puder, para o estado da natureza, todos contra todos, sem direitos, na disputa do mercado pelo mercado, etc., sem Estado, que é, portanto, reduzido a não ser o policial, e, finalmente, o ódio, que passa a reger as relações na medida em que o movimento, que, a meu juízo, tem inspiração, que eu gosto de qualificar como neofascista, mas nós podemos lhe atribuir outros epítetos e outras qualificações, esse movimento nasce necessitando da guerra, da destruição do outro para se valorizar. Olha, o outro é o inimigo, é a ameaça existencial para todos nós, então nós temos de destruir o sistema, destruir o que está aí e travar uma luta do bem contra o mal, numa esfera até mística, e travar a luta aqui política concreta. O outro passa a ser objeto do ódio. E aí, com as redes sociais, parece que isso incendeia, né, o campo. Então, é curioso como esse movimento cultural. E as polícias, como você disse, elas já eram treinadas no ódio pelo ódio, porque o seu trabalho era aquele mesmo, né, de lidar
com o inimigo interno, né, e de modo bélico. O inimigo não é aquele que você prende, não é o cidadão que você responsabiliza pelos métodos judiciais e policiais, é aquele que você elimina. Então, essa postura violenta, você tem toda a razão, tem radicação funda cultural. Muito bom isso, Luiz. Muito bacana essa recuperação que você faz em nível assim histórico dessa época toda, que vem inclusive lá da colônia, do Império, do século XIX, se arrastando como uma bola de chumbo, digamos assim, no trato dessa questão. Agora, eu acho que tentando trazer o tema mais para os dias atuais, aliás, a gente não saiu disso nessa conversa até agora, mas eu acho que nós temos um agravante no quadro brasileiro atual, que se remete à emergência do bolsonarismo e ao próprio governo Bolsonaro entre 2019 e 2022. Essas duas coisas, que no fundo talvez sejam uma só, o bolsonarismo, trouxe para o primeiro plano a incorporação política explícita da violência, a destruição institucional, a instrumentalização das Forças Armadas e a manipulação das massas mediante um uso indiscriminado das redes sociais, desinformação, essas coisas todas. O reacionarismo no Brasil dos últimos anos chegou ao vértice do Estado, contaminando a democracia e a política. Nas eleições de 2022, agudizou-se também uma polarização que já estava estabelecida, mas que calcificou a política nacional e esvaziou as posições, vamos chamar assim, liberal-democráticas ou centristas, como se fala na crônica atual. Né? Depois ainda tem um outro passo, quer dizer, a revelação da íntima, do íntimo relacionamento da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E aí nós entramos em cheio, né, na visualização do crime organizado infiltrado nas instâncias estatais e políticas, bem como, até então, era mais escamoteada do que explícita, a presença do fundamentalismo conservador, religioso, da retórica da ordem, da pátria, dos valores morais tradicionais. Você não acha que isso complicou ainda mais uma questão, a questão da segurança pública, que já era complicada e que ficou agora exacerbada, posta a nu, digamos assim? Sem dúvida nenhuma, Marco. E vou compartilhar com você uma reflexão. Eu acho que poucas amigas, amigos poderiam avaliar o que eu vou dizer de forma tão aguda quanto você, com a sua produção, sua reflexão. Eu acho que haveria um papel alternativo possível para os liberais no Brasil, e o que aconteceu nos últimos anos foi muito lamentável. E nos últimos anos eu posso recuar até a promulgação da Carta Constitucional 88, porque naquele momento havia pelo menos a hipótese de que os liberais, digamos, se sentiam instados a avançar no plano da acessibilidade social e estavam dispostos a encontrar meios e modos de sustentar suas perspectivas, mas num contexto do jogo democrático, no respeito ao Estado democrático de direito. E o pacto constitucional é um pacto de inspiração social-democrata, por isso, de alguma maneira, e, portanto, o liberalismo se mostrava sensível a essa aliança com as esquerdas que traziam mais fortemente o social, digamos assim. É claro, sempre se pode dizer que o Brasil nunca teve liberalismo, teve liberais, indivíduos liberais, mas nunca teve propriamente liberalismo, porque os liberais foram
adeptos da escravidão, depois de ditaduras várias, e são muito mais liberais no plano do mercado, da economia, do que liberais no sentido mais amplo, né? Aquele que nós identificamos com os formuladores ingleses, por exemplo, né, do século XVII, XVIII, etc. E isso tem um impacto muito grande. E quando essa sensibilização com o social ali em 88, nós ainda podemos imaginar avanços e reformas que tomassem sempre como marco referencial a Constituição, que estava ali sendo promulgada, e os direitos humanos, que estão contemplados também, incorporados de alguma maneira na Constituição. E o que aconteceu? Os direitos humanos se tornaram, essa é uma parte da minha militância, se tornaram bandeiras de uma militância destinada ao gueto. Eu sei porque eu sou sou militante, né, dessa causa, e nós estamos sempre no gueto. E se nós olharmos para as sociedades europeias e os Estados Unidos, nós vamos verificar uma outra cartografia ideológica política ali ou lá, nesses espaços, com frequência, com maior ou menor sinceridade, honestidade ou profundidade, mas liberais de boa cepa se comprometem com bandeiras dos direitos humanos. Então, são a favor da livre iniciativa do mercado e do capitalismo, mas também do direito ao aborto, da legalização das drogas, do respeito aos direitos individuais, à privacidade, e assim sucessivamente, de uma maneira plena. E isso nós não encontramos no Brasil. Às vezes, aqueles que se dizem liberais são falcões ultraconservadores em tudo que não diga respeito exclusivamente ao mercado, né? O neoliberalismo, quando se torna hegemônico no universo, digamos, liberal ou de centro, acaba arrastando consigo o ultraindividualismo, porque lhe é connatural, evidentemente. E a meritocracia acaba substituindo toda a ideia de solidariedade e corresponsabilidade. Se os lugares são definidos pelos méritos individuais, se as posições relativas dependem e espelham apenas méritos individuais, esforços empreendidos, etc., nós estamos, então, num universo em que cada um tem o destino que merece, digamos assim. E dane-se da indiferença, né? Então, só para concluir, essa aliança, Marco, dos direitos humanos, das bandeiras dos direitos humanos, que tem, digamos, presença hegemônica nas esquerdas, com a opinião liberal, exerceria um impacto enorme e inviabilizaria o caminho para a emergência do autoritarismo e do fascismo. Os partidos de centro, os partidos liberais, seriam perfeitamente capazes de negociar e dialogar com as esquerdas com muito mais facilidade do que com os fascistas, que são totalitários por definição, não é? Mas eles foram esmagados na medida em que a hegemonia neoliberal se impôs. E isso agudizou o isolamento daquelas que levantamos essas bandeiras, por exemplo, dos direitos humanos, etc. Não, por certo é isso, Luiz. Agora, o problema fica ainda mais grave quando a gente constata, vamos dizer assim, que não foram só os liberais de cepa, como você falou, que foram arrastados pelo neoliberalismo mais agudo e mais descompromissado. A social-democracia também foi. E eu não estou pensando no PSTB, nos tucanos, embora possa pensar, né? Porque eles eram um partido, eles formavam um partido que, com alguns erros, acertos, tropeços e divisões, tinham uma presença viva na sociedade, na política brasileira. E o que restou dessa, digamos, experiência social-democrata como partido? Nada. Hoje nós não temos um segmento político que possa se apresentar com essa bandeira.
né, no Brasil. Fora do Brasil, a situação é diferente, porque a social-democracia em vários países da Europa tem raízes profundas e uma cultura própria, uma identidade própria, coisa que nunca aconteceu a rigor no Brasil, né? A gente poderia, sem muita dificuldade, dizer que dentro do PT, que é o maior e talvez o único partido com P maiúsculo que nós tenhamos no Brasil, a social-democracia tem um abrigo, né? Mas ela é travada, ela não consegue ser posta para fora, a ponto de dar um selo de identidade e de garantia ao próprio partido. Então, eu acho que um problema dos liberais ele fica ainda mais grave quando a gente constata isso. Parece que todo o campo democrático, liberal e social-democrático foi arrastado por uma espécie de inapetência pela identidade, pelo reconhecimento público, pela educação do público, né? E nós ficamos nessa polarização que, no fundo, é a expressão de uma espécie de falta de uma boa social-democracia no país. Porque, se ela existisse, provavelmente a polarização não seria do modo que nós temos hoje. Mas você veja, eu não vou me prolongar nisso, vou te passar a palavra, que esse não é um problema só brasileiro. Se você olhar um país como os Estados Unidos, há alguma coisa parecida com isso, com o fraquejamento, digamos assim, do Partido Democrata. Por que o Partido Democrata foi derrotado por Trump e provavelmente, ao que tudo indica, que Deus nos proteja, será de novo derrotado esse ano pelo Trump? Porque ele não consegue se apresentar, ele não consegue reunir os seus pedaços e se projetar como uma força de serenidade, consenso, generosidade na vida americana. Claro, eu estou falando a muitos quilômetros de distância e sem muito conhecimento de caso, pensando mais no que escreveu o Marc Lillard, o liberal de hoje e de amanhã, o progressista de hoje e de amanhã, em que ele constata a derrota dos democratas a partir disso, né? Uma fragmentação interna, uma dificuldade muito grande de se colocar como porta-voz de uma sociedade que inclua todos, né? Que não é de um pedaço, é uma sociedade aberta para todos. Eu falo isso, Luiz, até para te colocar um outro problema, que eu sei que você mesmo já se referiu a ele antes, que é um problema que está no teu coração. Nós podemos olhar a problemática da segurança, da violência, etc., tanto pelo ângulo do Estado, pedindo políticas públicas, melhor atuação governamental, do Congresso, do Poder Judiciário, quanto pelo ângulo da sociedade civil. O Estado não tem se mostrado qualificado e disposto para repensar a política de segurança em novas bases. Ele age de forma pontual, sem considerar o quadro como um todo e sem planejar estrategicamente. Claro, estou pensando aqui Estado como poder executivo, especialmente, que é o poder que tem o poder de agenda, digamos assim. A sociedade civil, por seu lado, tem buscado atuar de forma mais propositiva, com ações localizadas que produzem resultados importantes. Os seus guetos, por exemplo, a que você se referiu. Há ativistas e movimentos sociais em ação, mas a sociedade civil não tem se mostrado forte, articulada o suficiente para pressionar de fato a esfera pública e alterar a agenda. O que nós podemos esperar da ênfase na sociedade civil? Há algo que ela poderia fazer e não faz? Como você vê e analisa esse processo? Eu vou me dirigir a esse ponto que é muito importante, mas quero só
puxar uma notinha de pé de página para uma reflexão importante que você fez a respeito da importância da social-democracia e do PT, etc. Uma outra forma de interpretar, Marco, seria dizer o seguinte: talvez falte a esquerda no Brasil, talvez falte um partido de esquerda, porque se nós tivéssemos um partido de esquerda, um partido que fosse abertamente pelo Estado Democrático de Direito, mas contra o capitalismo, e discutisse formas como nós pensávamos lá nos anos 70, 80, claro que de modo adaptado às circunstâncias contemporâneas. Um partido que se comprometesse com uma agenda anticapitalista, e não digo nem anti-neoliberal, anticapitalista propriamente, mas respeitando instituições democráticas, etc., esse partido imediatamente, se ele existisse, ele deslocaria o PT para a posição social-democrata, que me parece ser exatamente a posição do PT, que ela, como há uma pluralidade de bandeiras e muitas retóricas ali, isso fica sempre indefinido. Né? Mas qual é a política de Lula? Desde sempre. A política governamental de Lula sempre foi a de um reformismo social, com respeito, inclusive, a agendas que muitos definiriam como propriamente neoliberal, a preocupação com a austeridade, com os gastos, a própria negociação com as elites, com a Faria Lima, do Haddad, nesse período todo, e o super esforço do déficit zero, com todos os contingenciamentos, com as limitações. Então, é um governo que, em absoluto, é um governo sectário, em absoluto, é um governo radical, é um governo de coalizão, que não é um governo de esquerda, mas com sensibilidade social, buscando aqui e ali retomar e modernizar algumas reformas sociais, mas sem nenhum impulso mais nitidamente comprometido com qualquer pauta de esquerda, inclusive por conta da sua composição. Não é? Isso talvez mostre que onde ficam os liberais nisso tudo? Curiosamente, aqueles que construíram o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores do mundo, acabaram ocupando uma posição social liberal. E, com esforço, nós diríamos social-democrata. Os liberais foram assimilados, absorvidos nesse processo pelos neoliberais que se associaram diretamente, vide Paulo Guedes, ao autoritarismo ou ao neofascismo, como eu preferiria dizer. Então, a cartografia ficou complicada. A gente fala em polarização porque, efetivamente, há um choque. E, cada vez mais, são dois os grandes protagonistas e dois os polos. Então, falamos de polaridade. Mas, efetivamente, de um lado, você tem um polo que é sectário e radical, que é o polo Bolsonaro, é radical. Acabar com o sistema. De outro lado, nós temos um polo muito moderado, que só é polo porque cumpre o papel de confrontar o anterior, mas não tem nenhum aspecto de sectarismo, de radicalidade, absolutamente nada disso. Né? Então, esse é um quadro complexo, bem brasileiro, seria muito difícil e a gente falasse dele se ele não estivesse vivendo, inclusive, dando testemunho. Mas vamos ao ponto, porque é o que importa decisivamente. Aí. Você trouxe o papel da sociedade civil, alguns avanços conquistados pela sociedade civil nessa área da segurança, mas com muitos limites e de forma tópica, circunscrita. E eu diria que você tem toda a razão, até porque como é que a sociedade civil tem se portado nessa história da segurança pública? Da pior maneira possível. Quem é que elege os governantes que aplicam essas políticas que nós estamos criticando, né? Nos estados? A população, a sociedade. Quando em São Paulo o Derrite e o Tarcísio, não só na retórica, mas na prática, se tornam defensores da violência policial, eles o fazem com um olho... Não, pois não. A sociedade civil, então, tem um papel fundamental e aqui e ali alcança algumas conquistas na direção democrática, mas, infelizmente, ela tem sido responsável pelo pior na segurança pública, porque tem elegido
os governadores responsáveis por políticas de segurança que nós estamos criticando. Então, por exemplo, o governador de São Paulo e o secretário de Segurança de São Paulo, quando elogiam violência policial, eles estão olhando para as pesquisas de opinião e estão verificando que a violência policial tem sido aplaudida na base da sociedade. O mesmo no Rio de Janeiro. Houve casos aqui de chacinas terríveis, sucedidas por pesquisas de opinião realizadas pelo governador, que lhe indicavam o caminho da aprovação daquela violência policial. Então, o triste é que nós não temos propriamente uma oposição Estado-sociedade, o que, numa democracia, constituiria um problema fácil de resolver, porque é a sociedade que manda, nós temos processos eleitorais, etc. O problema é que os governadores se pautam pela opinião pública, e a opinião pública, infelizmente, e aí é importante a observação que você fez sobre o avanço do conservadorismo, inclusive do conservadorismo religioso, né? O avanço dos neopentecostais, com um discurso, às vezes, simpático à violência policial. Nós temos um processo que dá sustentação a esse tipo de orientação política. E como enfrentar isso? É um desafio tremendo, porque nós não vamos conseguir alterar essa política se a sociedade não se sensibilizar com os problemas que nós estamos compartilhando aqui, que são objeto da nossa reflexão. Então, nós vamos precisar justamente, de alguma maneira, promover mudanças culturais, na cultura política, nas sensibilidades populares, nas formas pelas quais a sociedade percebe tudo isso, para que daí derive a emergência de uma nova pactuação política, assumindo o respeito aos direitos humanos e uma perspectiva distinta. Só para encerrar, eu acho que é importante ainda chamar a atenção para o fato de que a violência policial não é um mal apenas porque fere valores nossos abstratos. É um mal na prática, porque quando se confere ao policial na ponta liberdade para matar, quando a autoridade superior dá essa licença e até estimula essa prática, dá ao policial na ponta liberdade para matar ou não fazê-lo e negociar a sobrevivência ali de quem esteja sob sua responsabilidade, né? Um suspeito, por exemplo. Isso incita a criação de uma moeda, que é a vida, a sobrevivência, e que se inflaciona celeremente, é claro, porque todos nós daríamos o que temos, o que não temos para sobreviver. Então, quando o policial diz ao suspeito, eu posso matá-lo, isso não me custará rigorosamente nada, mas posso não fazê-lo. Esse é um modelo do que acontece lá na ponta. Eu estou fantasiando, né, simplificando, mas é basicamente o que acontece. E esse é um modelo também de negócios, e é o modelo da instalação de um certo tipo de procedimento. O que é que nós vamos derivar daí? Um arranjo, porque a economia encontra meios de se racionalizar, se organizar e se desenvolver, legal ou ilegal. Então, se isso estimula a acumulação de alguma forma, isso vai encontrar meios de se promover, de se estruturar, de se articular. E qual vai ser o meio? O contrato. Aquilo que no Rio de Janeiro chamamos o arrego, que é o arreglo, o arranjo, o acordo pelo qual segmentos policiais, devotados à violência, que se autonomizam de forma extralegal e inconstitucional, com autorização superior, esses grupos, esses segmentos, negociam com os criminosos e se cria uma promiscuidade orgânica, porque baseada na troca de vantagens pecuniárias. Isso se manifesta com pagamentos frequentes ou com a repartição por percentuais da venda de substâncias ilícitas ou do que seja. E, a partir daí, nós deixamos de ter a oposição crime-polícia, nós passamos a ter parceria, a um coprotagonismo. E os policiais mais velhos, mais maduros, mais experientes, com, enfim, com apoio institucional, vão logo aprender com os traficantes que, se eles tiram muita vantagem da venda das substâncias ilícitas pelo controle armado de comunidades e territórios, os policiais poderão fazê-lo também.
indo além das drogas e extraindo benefícios, vantagens e lucros sobre todas as transações econômicas que tenham curso na comunidade, inclusive acesso à terra, transporte, energia, comércio e até investimentos imobiliários. Isso leva à formação de um poder tal que começa a aspirar posições nas instituições políticas representativas. Antes eles eram só apoiadores, vendendo licença para a campanha. Depois eles passam, eles próprios, os milicianos, quer dizer, esses policiais degradados, agora milicianos, acabam se convertendo eles próprios em candidatos e vão ocupando espaços e constrangendo a população, porque não permitem mais democracia. Ninguém tem liberdade para se pronunciar, para se organizar, para fazer campanha, para circular, e há ameaças sempre de que os votos serão conhecidos, não serão, felizmente, porque eles não são de papel, se fossem, nós estaríamos liquidados, porque as ameaças seriam muito mais reais. Então, isso acaba levando à degradação, ao enfraquecimento das polícias e não ao fortalecimento do combate ao crime. Quer dizer, violência policial autorizada leva à corrupção policial, leva à promiscuidade, leva à falência da própria instituição policial. E isso se associa, e assim concluo, Marco, a um processo incrível no Brasil que é gerador do crime organizado, que é muito simples de entender. A polícia mais numerosa que está presente em todo o país é a Polícia Militar. Ela é pressionada por todos os atores e instituições a produzir, e entende por produção prisão. Ora, pelo artigo 144 da Constituição, ela é proibida de investigar. Mas se ela é pressionada a prender, porque ela entende por produção prisão, e ela é pressionada a produzir, é pressionada, portanto, a prender, mas é proibida de investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. Então, qual será a grande ferramenta utilizada pelas PMs do Brasil todo? A lei de drogas, que é infame, irracional, completamente perversa, porque ela faz o seguinte: a PM vai jogar a lei de drogas como uma rede e capturar, sem investigação, capturar quem ostensivamente está praticando essa ilegalidade. Quem é que está praticando ilegalidade ostensivamente nesse caso? São os varejistas. E por isso nós já temos 832 mil pessoas no sistema penitenciário, a terceira população carcerária do mundo, a que mais cresce desde 2002, sendo que o subgrupo que explode, que demograficamente se expande de modo mais veloz, explicando esse crescimento do sistema penitenciário, é aquele segmento, é aquele subgrupo composto por quem está lá sob acusação ou cumprindo pena por tráfico. Entre as mulheres, 62%, entre os homens, já 40%, e crescendo mais. Por quê? Quem são essas pessoas? Segundo os relatórios que nós temos, são pessoas que não foram presas com armas, não atuavam com violência, eram varejistas do comércio da substância ilícita, um dia faziam essa atividade, outro dia outra, e não tinham vínculo orgânico com o crime organizado, com a organização criminosa. Quando o sujeito chega para ficar 5 anos em regime fechado na unidade penitenciária, dado que o sistema penitenciário não está sendo comandado, controlado pelo Estado, que não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais, dado que o sistema está sendo comandado pelas facções criminosas, quem chega na unidade prisional, Marco, vai ter de negociar a sua sobrevivência. Com quem manda? Qual vai ser o preço que lhe será cobrado? A lealdade, o vínculo, subsequentemente a sua saída da prisão. Isso significa que nós estamos contratando violência futura, alimentando o crime organizado, as facções criminosas, com força de trabalho jovem, destruindo gerações, suas famílias que são afetadas por isso, e condenando não só a prisão absurda essas pessoas, esses jovens, em geral negros e pobres, mas condenando-os à vida no crime, porque para passarem, sobreviverem 5 anos lá, eles vão ter de negociar esse vínculo subsequentemente. Então, nós estamos condenando a que eles permaneçam no crime, e nós chamamos isso, que envolve bilhões de reais, envolve a vida de tanta gente inocente, vida de suspeitos, vida de policiais, nós chamamos isso de guerra às drogas e de política de segurança, e é uma insanidade. Isso está fomentando o crescimento do crime organizado no país. Né? É uma irracionalidade. Você quer um sistema que possibilita uma reprodução de quadros para o crime organizado, né? Como você bem falou. Quer dizer, o garoto entra na prisão para ficar 5 anos, lá ele recebe um treinamento que fora da prisão provavelmente ele não
receberia, né? Um sistema de uma perversidade absurda. Luiz, nós vamos ter que encerrar o papo. Eu me sinto assim muito feliz por ter podido conversar com você. Acho que nós terminamos olhando para o futuro com uma certa vacilação, porque, pelo menos no curto prazo, não parece que nós vamos ter muitas mudanças no quadro, mas você, assim como eu, como todas as pessoas que têm sensibilidade, achamos que a vida pode melhorar e pode mudar, né? Então, eu te agradeço demais por ter me possibilitado essa conversa e eu espero que a gente possa repeti-la outras vezes, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Prazer muito grande. Bom, nós encerramos assim essa segunda edição do programa Diálogos, com o qual nós discutimos o tema da violência e tivemos a oportunidade de ouvir Luiz Eduardo Soares, um intelectual, um ativista, uma pessoa que tem se dedicado a pensar o Brasil pela ótica da violência, da insegurança e de todas as mazelas que nós conhecemos nesse país de desigualdades abissais, né? Nós vamos ficando por aqui e eu espero que todos possam acompanhar na próxima edição o programa Diálogos.